Boa noite. Saravá para quem é de Saravá. Pode dizer, filha. Boa noite, seu Exu Lucifer. Boa noite. Saravá vossa força. Gostaríamos de perguntar para vós sobre, referente ao vídeo passado gravado, que vós introduziu o assunto, né, sobre as diferenças entre Lúcifer e Lucifer e comentou sobre a fé. Chegou comentários dos filhos em cima da terra, dúvidas, e pedimos que vós então esclarecessem essas dúvidas. Certo. Então, a primeira pergunta diz de um rapaz que gostaria de saber por que os Exus não falam de Jesus. Ele gostaria de saber se ele é o próprio Deus vivo mesmo. Entendi. Agora, isso é até bem simples. Na verdade, não é que os Exus, os compadres, as comadres, ou qualquer outra entidade não fale de Jesus Cristo. Na verdade, se diz sim. Muitas das vezes é dito por entre linhas. Algumas passagens, orientações que esse grande mestre, quando encarnado, então deixou um ensinamento muito profundo, muito grande. Na verdade, a palavra certa seria inestimável, pelos valores, pela profundidade, por onde se pode chegar através desses ensinamentos. Aqui mesmo, nessa seara, como em outras searas também, na qual eu trabalho, então, sim, os Exus, tanto Exus como Pombogiras, falam de Jesus Cristo. Não é muito comum naquilo que se vê como a maioria dos lugares, searas, templos, terreiros, cada local tem uma maneira de se chamar o seu local sagrado de manifestação espiritual. Então existem lugares das quais, como já foi mencionado não só por mim, mas pelo Tranca-Ruas, pelo seu Marabô, a seguinte situação é que em muitos lugares, não todos, estou sendo bem claro, em alguns lugares, uma boa parte dos lugares onde se faz magia negativa, que é conhecido como magia negra, amarrações, né, todo tipo de procedimento pelo qual tem como finalidade destruir e desequilibrar a vida dos filhos em cima da terra, então é uma coisa muito óbvia, muito clara e de se levar em consideração que como pode-se mencionar o nome do Cristo, do mestre, desse mestre Jesus, se o que eles põem em prática não tem nada a ver com aqueles ensinamentos. Então se torna incoerente. Então por isso que essas supostas entidades não comentam, não falam, não só o nome de Jesus Cristo, mas como o nome do Divino Criador, Deus, mas também como qualquer outra entidade de alta hierarquia, que seja o Arcanjo Miguel, que seja um outro mestre da luz. Então, isso é a principal coisa a ser observada. Não é que os Exus não comentem a respeito. Na verdade, os Exus de lei também utilizam desses ensinamentos que os filhos têm a toda hora e a todo momento oportunidade de ter à disposição para não só ler nas escrituras sagradas, não só ouvir um dirigente espiritual de qualquer religião comentar sobre as passagens, sobre o que foi a vida, a encarnação desse grande mestre em cima da terra, mas sim como isso tem que ser posto em prática. E aqui os ensinamentos que ele deixou, assim como outros grandes mestres que aqui tiveram, que aqui passaram, o quê? O amor ao semelhante. Ao abrir as portas para a força mais poderosa que existe nesse plano e em outros planos, que é o amor incondicional, que é o poder da fé e muito mais. Estou falando muito superficialmente, mas de uma maneira que entenda que esse também se identifica
São os primeiros passos da observação, é identificar justamente essas orientações para saber que tipo de entidade está se manifestando ali perante cada um deles, cada um dos filhos aí que estão acompanhando esse trabalho, essas mensagens, de que quem está à sua frente falando, independente do nome que seja passado, que seja um Exu Trinca-Ferro, que seja um Seu Meia-Noite, que seja uma Pombagira Maria Farrapo, Maria Mulambo, Rainha da Sete Encruzilhada. Então, a parte esse fato, existe essa identificação. Então, por isso que em muitos locais não se vê falar desse mestre Jesus. Por quê? Porque o que eles põem em prática não tem nada a ver com os ensinamentos. Então, não tem o porquê essas supostas entidades mencionarem nem o nome e muito menos as passagens, os conselhos, as orientações das quais esse mestre passou incansavelmente e continua reverberando por toda a humanidade. Os Exus, assim como eu falo da minha parte, da parte que toca a mim, seu Lucifer, eu costumo sempre mencionar as passagens, sim, dentre tantas outras orientações, porque tudo, quando vem da fonte maior, que é Deus, então tudo tem um encaixe absolutamente perfeito. Então toda orientação, então pode e deve também ser mencionada essas passagens para que as pessoas entendam, saibam interpretar essas mensagens. Que nem todas as mensagens que o Cristo disse nítidas. Por isso que ele dizia, e ainda consta nas Sagradas Escrituras, o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Então não são todos que entenderão. Por isso ele falava, maior parte, por meio de parábolas. Por quê? Para despertar em cada pessoa, em cada filho, a oportunidade, ou se dar a oportunidade de investigar, de interpretar aquilo na sua própria vida e colocar em prática, porque só a interpretação, ela não vale nada sem a prática. Então, por isso que se vê muito pouco em terreiros de Umbanda, Exus e Pombogiras falando de Deus, falando de Jesus Cristo. Por quê? Porque o que eles colocam em prática não tem nada a ver com os ensinamentos desse mestre. E não porque não tem nada a ver com a religião pelo qual ele está ligado, porque ele não deixou nenhuma religião. Ele deixou um ensinamento perene, um ensinamento neutro, pelo qual qualquer ser em cima dessa terra tem a oportunidade de ter em mãos as chaves para ter uma vida equilibrada e de, como eles mesmos diziam, adentrar aos reinos superiores. É isso. Certo, mas gratidão. Porque, na verdade, isso daí eu posso me estender muito mais a respeito de uma explicação mais profunda, mas como o nosso tempo é limitado, né, para poder passar essa mensagem, então acredito que isso seja o suficiente para ter uma noção. Sim, mas gratidão, ficou muito bem explicado. Muito obrigada. Tem mais um rapaz que faz uma pergunta, voz. Certo. Ele diz: poderia perguntar para o Exu sobre a entidade Jeová, pois já ouvi alguns dizer que Jeová é uma entidade trevosa. Poderia tirar minha dúvida? Bom, agora, eu não vou entrar em méritos, por quê? Porque quando se parte para nomes de entidades espirituais, independente da hierarquia, da posição ou do grau que se encontre, então ela será automaticamente ligada a bandeiras, a determinadas religiões aqui. E não é a nossa intenção e não é o nosso propósito passar uma mensagem que porventura venha a ser deletéria ou ser depreciativa para qualquer um desses ambientes sagrados. Porque veja, existem muitas interpretações a respeito dessa
entidade Jeová. Assim como do próprio Deus, que as pessoas costumam chamar como Deus, assim como do próprio Jesus Cristo. Veja que em muitos âmbitos religiosos, Jesus Cristo não passa de um profeta. Para outras, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus vivo encarnado. Então, tudo depende do quê? O mais importante a esse respeito, no que se toca, não é pretender acessar a essa verdade, sendo que os primeiros passos para se poder acessar essa verdade de uma forma neutra, na qual não prejudique nada e a pessoa tem um esclarecimento verdadeiro, é começar a entender o que acarreta tais situações. Porque quando se fala, por exemplo, de uma deidade, de uma entidade superior, então, o que se espera de uma entidade superior? O que se espera de Deus? O que se espera de um arcanjo? O que se espera de Jesus Cristo? O amor incondicional e puro, a compreensão, a compaixão, a misericórdia, certo? Então, essa dentre outras, muitas que eu posso e poderia relatar aqui. Então, através disso, então observe em que caminho cada entidade dessa põe os seus filhos a trilhar como caminho de vida, de ser, de evolução. Porque uma entidade que ela se propõe a ser a nível celestial, a nível do macrocosmos, de alto nível da criação, então ele não pode de maneira nenhuma ser injusto, ele não pode ser violento, ele não pode ser preconceituoso, porque se ele é quem diz ser, ele não pode ter preconceito com aquilo que existe, porque se existe, só existe porque supostamente ele criou. Então, como pode um pai dizer que um filho não presta? Ou que um filho merece a morte? Como pode um pai jogar uma praga em cima de um filho? Então, através dessas informações, dessas observações, então se intui não verdadeiramente de quem se trata esse ser Jeová, mas os ensinamentos que foram passados. Lembre-se que todo ensinamento que chega até os filhos em cima aqui da terra, nessa vida, passa por mãos e mentes humanas. Lá nos primórdios da humanidade existia uma índole, existia um caráter, existia algo maior, que tinha como finalidade dar a oportunidade a cada um de acessar as maravilhas da criação. Com o passar do tempo, dos séculos, então isso começou a ser levado para um lado obscuro, um lado de egoísmo, um lado de controle, pelo qual, em cima de determinadas doutrinas, que a palavra doutrina já está dizendo não comandar. Então, direcionar os filhos de acordo com o que queira fazer. Então, não necessariamente os ensinamentos que são passados por homens devem ser levados ao pé da letra. Muitas das vezes tem que ser interpretado aquilo, em quais situações, porque aquilo que foi escrito há quantos milhares de anos atrás. Tá certo que um conhecimento desse, ele perdura por incontáveis gerações e eons. Porém, tem que ser interpretado em qual situação se encontra aquilo e procurar entender e traduzir e colocar
atualizado nos tempos de hoje o que significa cada palavra dessa mencionada. Porque não pode se partir como priori querer julgar ou querer colocar um título de que seja um ser trevoso ou um ser celestial, sendo que não se aprofunda naquilo. Porque palavras, todo mundo diz aquilo que acha. Tudo que vós ouvem por aí, na verdade, a maior parte, 90%, é tudo achismo. É tudo um complemento de alguma conversa que já foi ouvida, de uma interpretação que às vezes a pessoa em determinado momento da vida acha adequada. Então deve ter-se muito cuidado, porque não estou aqui para defender ou denegrir nada, nem eu, nem qualquer outra entidade. A questão é fazer com que vós tenha a chave na mão para poder interpretar isso da melhor maneira, independente que esse nome dessa deidade, dessa entidade, desse ser, seja de uma religião A ou de uma religião B. Porque a questão aqui em jogo não é a religião A, a religião B. Não, o que está em jogo aqui é o sagrado. É o sagrado. Então, a que nível encontra esse sagrado? Então, através dessas interpretações, daquilo que esse ensinamento direciona, então se pressupõe, se pode ter uma ideia de que nível esse arquétipo, esse ser, esse Jeová pertença. Quais são as prioridades dele para aqueles que o seguem, né? Porque tem gente que acredita nesse Jeová, tem outros que não. Então as pessoas ficam procurando uma agulha num palheiro. E daí fica com achismos, com comparações. Então, sim, isso tudo é necessário para se aprofundar? É. Mas se deve agir com muita cautela para não cometer injustiças. Então, a princípio, o que eu posso dizer a respeito desse Jeová é isso. Observe os ensinamentos. O que os seres no passado longínquo e até hoje no presente, eles estão submetidos ao quê? Às trevas, a doutrinas, a situações sem fundamento? Quais são as situações que esses filhos passaram e passam em cima dessa terra? Num passado distante, eles eram o quê? Acometidos por pragas? Eles eram o quê? Castigados por esse Deus? Deus não castiga. Isso eu posso garantir. Ele não castiga. Agora, por que eu digo tudo isso? Porque tudo vai se ligar lá atrás naquilo que é o plantio e a colheita. Ação e reação, causa e efeito. Isso é óbvio que cada filho é livre para fazer o que quiser. Se quiser colocar fogo numa casa, ele é livre para pôr. Porém, terá uma consequência. Se ele quiser trair a sua companheira, ele é livre para fazer isso, mas terá a sua consequência. Se ele quiser blasfemar contra o divino Criador, ele pode, mas terá as suas consequências. Se ele quiser passar uma corda no pescoço, ele pode, mas terá as suas consequências. A questão é que não se pode pegar essa colheita, os resultados, as reações das ações que foram tomadas pelos filhos aqui, mediante as trevas da ignorância, e anexar e contabilizar isso nas contas dessa entidade. Então eles tapam o sol com a peneira e através fala não, né? Eu sou inocente, foi Deus que quis assim. Negativo. Então tem que estar muito atento a isso. Por isso que eu disse para não cometer certos níveis de injustiça. Porque deve-se andar com cautela em tudo que se liga ao sagrado, não importa em que parte esse sagrado se manifeste. Porque o sagrado está em tudo.
está em todas as religiões, está em toda a natureza, está em todos os semelhantes, todos os seres vivos, todos os seres humanos. Então, deve fazer muita atenção. Mais para frente um pouco, então se entrará um pouco mais profundamente a respeito do que seja, de como se manifesta esses seres a níveis celestiais. Mas, por enquanto, eu acredito que isso seja o necessário para saber, identificar aquilo que se pretende saber de verdade ou não, a respeito de uma situação, ou no caso desse ser Jeová. É isso. Certo, mas gratidão. Tem mais uma pergunta de uma pessoa. Está escrito que gostaria de saber a diferença entre fé e esperança. Fé e esperança. Sim. Agora, vamos dizer que a fé e a esperança são como dois irmãos gêmeos. Duas irmãs gêmeas. Certo? Porque são energias, vamos dizer, manifestadoras de algo que uma não tem como existir sem a outra. Como tudo na criação trabalha-se em conjunto, por mais que as pessoas pensem que uma força é responsável por tudo, não, são todas as forças da criação responsáveis por tudo aquilo que move o criado, como um todo, a nível cósmico e a nível material. Então, a fé, ela é aquela certeza absoluta que mesmo que esteja caindo os céus, a pessoa sabe, para aquele que tem fé, que ele não será atingido. Não existe lá o Salmo, caiam 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, tu não serás atingido. Tu que habita sob a proteção do Altíssimo. Então, isso é fé. Isso é o nível de fé a ser atingido, a ser trabalhado, a ser conquistado, a ser acessado. Não a fé que as pessoas têm, que é uma fé da boca para fora, que quando ele se depara com qualquer situação que põe em jogo a sua segurança, a sua saúde, a sua família, a sua condição financeira, aquela fé desaparece. A pessoa entra em desespero. Isso não é fé. Isso é só acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. A fé é um outro nível. É um nível a ser atingido. Certo? Então a fé é relacionado ao aqui e agora. A esperança é relacionado àquilo que está por vir. Aquilo a ser conquistado. A fé é o alicerce. É a rocha. A esperança é o pilar em cima desse alicerce. Sem a esperança, o ser humano não existe, assim como sem a fé. Qualquer pessoa, mesmo que ele não tenha uma religião, que ele não adore a nenhum sagrado, o que ele é livre para fazer isso, cada um tem a liberdade para tomar as suas decisões, mesmo assim ele tem que ter fé. Ele vai ter que ter fé nele mesmo. E se ele tem fé nele mesmo, então, se ele é detentor, assim como cada um em cima dessa terra, da essência divina, da chispa, da fagulha, da centelha do divino Criador dentro de si próprio, então, de uma forma indireta, ele também está tendo fé em Deus. Mesmo que ele opte a ter fé nele, na força do braço, certo? Não nas forças nas quais ele não enxergue e que ele não tenha compreensão. Então a fé é isso, é a rocha. A esperança é o complemento. É quando nós não sabe como aquilo irá acontecer. Mas nós sabe que irá acontecer. De uma forma ou de outra. Mais cedo ou mais tarde. Irá acontecer. Aí, atrelados à esperança, existem outras irmãs. Que é a persistência, que é a perseverança. Certo? Então, veja que são muitas
muitos poderes, muitas forças, muitos mistérios, porque se trata disso, são mistérios. Por que mistérios? Porque ao nível da mente humana, do cérebro, não é possível alcançar a magnitude e a grandeza e o real propósito dessas forças. Se alcança, sim, de maneira limitada, certo? Então a esperança é absolutamente necessária. A pessoa que tem a esperança unida à fé, então ele está fadado a obter a vitória. Por isso que é uma das forças do ser humano é a esperança. A esperança e a fé. É um dos mais grandes poderes que o ser humano manifesta. De dentro para fora. Porque as pessoas, quando falam poderes, as pessoas estão pensando em levitar alguma coisa, de fazer alguma coisa pegar fogo, de fazer chover, de parar uma tempestade. Não, isso não é poder. Isso qualquer pessoa em cima da terra pode chegar, pode alcançar, que são poderes psíquicos, das quais vós, tendo uma orientação correta, então vós pode se desenvolver esses poderes da sua mente. Esses poderes mentais estão infinitamente distantes daquilo que são os mistérios da criação, que é a fé, a esperança, por exemplo. A esperança está muito além disso. Porque mesmo que vós se encontre no fundo do poço hoje, vós tem a esperança de um dia melhor. Vós tem a esperança da cura. Vós tem a esperança da salvação. Vós tem a esperança em um filho. E para isso vós tem a fé, a sua fé, naqueles que vós tem mais afinidade, que seja um santo, que seja um anjo, que seja o Buda, que seja qualquer ser que manifeste aquilo que o Divino Criador necessita para continuar o fluxo da sua criação. Então, a diferença entre um e outro é isso, porque uma depende da outra. Para uma existir, a outra tem que estar presente. Às vezes, sim, a pessoa pode estar perdendo a fé. Muitos dizem, eu perdi a minha fé. Não, vós não perdeu a fé. Vós se desiludiu com aquilo que te foi passado a respeito da fé. Mas vós tem a esperança de que algo vai melhorar, de que algo irá acontecer. Vós não sabem como, mas vós tem essa esperança. Então isso faz com que a fé não morra. Ou ao contrário, se a pessoa tem muita fé, ele não vê saída, ele não vê a luz no fim do túnel, mas ele crê que através das ações e reações do agora, algo possa acontecer no amanhã, através desse plantio. Então, na verdade, a maneira mais correta não é a pergunta qual é a diferença entre fé e esperança, mas sim quais são as afinidades entre a fé e a esperança, porque uma permeia a outra, a toda hora e a todo momento. E repito, aqui eu posso desdobrar a respeito da fé e da esperança a longo tempo, mas acho que é suficiente para que não fique cansativo para os filhos e para que eles possam pouco a pouco ir assimilando informações absolutamente verídicas, ancoradas na verdade absoluta, que é perene, que é neutra, que não puxa o peixe para lado nenhum, mas sim que proporciona a cada um a liberdade de ter em mãos as rédeas da própria vida. É isso. Certo, voz. Essas foram todas as perguntas. Gratidão por respondê-las. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer
Porque por mais que muitas pessoas não gostem que guardiões, guardiãs sejam chamados de entidades ou de guias, mas na verdade também o são. Porque é como se vós sair hoje em um passeio, em uma montanha, se vós não tiver um guia que conheça, que já tenha percorrido aquelas trilhas, aqueles caminhos, saiba dos perigos pelos quais vós irá se deparar, que muitas das vezes estará de forma velada, oculta, dificilmente vai chegar ao cume dessa montanha, dificilmente vós transitará nessas trilhas sem se machucar ou correr grandes riscos. Então, a nossa manifestação, a nossa presença é para ser isso. O guia, aquele que tem a oportunidade de te mostrar aonde estão os perigos, não para governar ou para mandar ou para obrigar. Se vós quiser fazer aquele caminho que é perigoso, vós é livre para fazer. A livre, é lógico, às suas próprias custas. Tudo é um plantio. Se vós escolher pisar no buraco, vós também tem que estar preparada para pagar o preço de sentir a dor, de se machucar. Então é isso. Tem mais alguma pergunta, filha? Não, é só isso mesmo, voz. Gratidão. Então a mensagem está dada. Respondi de forma um pouco rápida e também de forma superficial, mas para que permaneça com uma claridade suficiente para que as pessoas possam entender e, através da mentalização, de raciocinar, de avaliar o que se é dito, compreender, ir um pouco mais em profundidade deste conhecimento, dessas informações. Então, eu saravo para aqueles que são de Saravá, eu saravo o trono das 7 encruzilhadas, eu saravo a lei maior e a justiça divina, eu saravo a força de todos os guardiões e guardiãs, e boa noite.